Bom dia pra vocês. Bom, gente, hoje eu resolvi fazer um vídeo da minha trajetória que eu fiz aqui na Europa. Bom, agora eu estou na Inglaterra. Vou contar um pouquinho pra vocês da minha trajetória nessa Europa. Claro que você vai falar, ai, mas a Inglaterra não faz parte da Europa. Gente, ela fazia parte, hoje ela não faz mais. Então, continuando aí. Eu sempre, antes dos meus 18 anos, eu sempre sonhava, né, em conhecer os Estados Unidos. Eu acho que tem muita gente que tem isso no coração. Então, o que acontece? Como eu vim de uma família muito simples, então não tinha como eu pegar um visto e ir lá para os Estados Unidos, porque eu não tinha dinheiro, né? Enfim, todo mundo sabe do que eu tô falando aqui. E aí, eu tô gravando aqui na rua, então às vezes eu tenho que parar. Eu tô indo trabalhar agora. Aí, o que acontece? Eu sempre tive muita vontade, então eu tinha contato muito com meus primos primeiros, né? E aí eu fiquei sabendo que eu tinha dois primos primeiros que estavam lá na Espanha. E aí, o meu primo era casado, a mulher foi junto e a minha prima era solteira na época. Nós estamos falando, quando eu cheguei lá era 2004, mas eles devem ter ido no ano 2000, antes do ano 2000. Ok, e aí conversei com a minha tia, né, resumindo tudo, gente. Conversei com a minha tia, se podia conversar, me dar o telefone da minha prima, né? Não vou falar o nome aqui não, gente. E aí ela, não, tudo bem, vou passar, tá. Aí começou a saga, conversei com ela, falou, claro, prima, pode vir e tal. Falou assim, só que você sabe, as coisas aqui é muito difícil, assim, assado. Você vai ter que buscar trabalho, você vai ter que ir atrás de contrato de trabalho. E eu, gente, fui muito feliz naquela Espanha, sério. Quando eu cheguei lá, o mesmo ano, eu conheci várias pessoas muito legal, como amigo mesmo, para ajudar. Conheci também uma pessoa muito importante na minha trajetória do meu visto, que era o José, um senhor de aproximadamente 80 anos. Mas assim, na época foi muito bom porque entrou o Rodrigo Zapatero na época como presidente. Então ele ia legalizar todo mundo com contrato de trabalho. Aí eu fiquei um tempo lá organizando isso, trabalhando, aprendendo o espanhol, que a gente acha que é muito simples o espanhol, mas não é. Na hora de falar que você acabou de chegar no lugar, você fica perdido. Enfim. Poucos meses eu estava falando espanhol. Arrumei um trabalho na Costa Valenciana, chama Guardamar, que é um camping que é só os europeus, principalmente irlandês, inglês, dinamarquês, holandês, acho que eu falei holandês, sueco, só esses países muito frios. E eles acampavam lá, tanto inverno quanto verão. Eles acampavam lá. Consegui um contrato de trabalho. Ok, chegou minha residência. Por isso que eu te falo, eu fui muito abençoada. Bom, aí passaram 1 ano e meio, mais ou menos, resolvi que eu já ia pro Brasil de férias. Nessa época eu namorava um holandês, eu conheci lá no meu trabalho, no camping. E aí, ok, me arrumei minhas coisas, fui de férias pro Brasil e voltei de novo. Fiz 30 dias de férias no Brasil. Ok, voltei de novo. Gente, aí fui passando o tempo, eu tava tão já aborrida, como diz os espanhóis, eu queria mudar. Queria morar em outros lugares. Ok. Aí eu tava numa fase, depois dessas férias que eu voltei pro Brasil, eu tava meio desanimada, passei uma época no Brasil. E depois decidi voltar de novo, com os conhecidos também, lá na Suíça, que é Genebra. Fiquei em Genebra aproximadamente 4 anos, sem ir no Brasil. Isso é um resumo mesmo que eu tô fazendo aqui, só pra vocês saberem da minha trajetória. Depois de lá, fui pro Brasil de novo. Passei mais um tempo no Brasil com a minha mãe, com a minha família. Ok. E decidi voltar de novo pra cá, mas dessa vez eu falei, não, eu quero ir pra Inglaterra. Daí eu vim pra Inglaterra em 2018. E na época da pandemia, eu tive muita crise de pânico aqui, porque minha mãe estava muito apavorada. Minha mãe também teve crise de pânico. E como ela é idosa, né?
eu resolvi voltar pro Brasil. Então fiquei a temporada todinha lá. Esperei sair vacina. Ficamos bem trancadas mesmo em casa, porque ela não podia ter muito contato com o vírus. Então foi bem difícil, viu? Foi uma fase muito difícil, não só pra mim, eu acho que pra muita gente. Esperei passar toda essa fase e eu tinha muita vontade de voltar de novo aqui na Inglaterra. E aí, a primeira vez que eu vim pra Inglaterra foi em 2018. Voltei em 2020, por causa da pandemia, que eu não queria voltar, mas voltei. Pra vocês terem ideia, cenário de guerra. Opa, não posso nem falar esse vídeo, eu acho. E era o penúltimo voo pro Brasil. Só brasileiro poderia entrar naquele voo. Ou dupla nacionalidade, sei lá. Que a maioria era com dupla, né? E aí, gente, eu falo pra vocês que eu não era... Eu tava conversando ontem na live, falando, pessoal, que eu não era muito ligada à rede social. Hoje eu sou muito. E as redes que eu mais trabalho hoje é aqui e no meu YouTuber. Eu tenho 2 YouTubers, gente. Eu vou colocar o link aqui do meu mesmo. Eu tenho outro também, tem vários inscritos. Que é na parte de animais, né? Que eu tenho um projeto, isso aí eu vou falar em outro vídeo. Então, e voltei de novo pra cá em 2020, novembro de 2024. Mas a minha temporada aqui também já está acabando. Eu só vim passar uma temporada mesmo de alguns meses, mas a prolonguei um pouco mais. Mas daqui uns dias já tô voltando pro Brasil, porque vocês sabem, né, da minha mãe. Eu vou contar em outro vídeo para não ficar muito grande em relação à minha mãe. Então, obrigado por me ouvirem. Eu não tô olhando muito pra câmera porque eu tô olhando pra rua, né? Tô passando aqui. Então, gente, se vocês quiserem saber mais detalhes, eu posso fazer algum outro vídeo. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, é só me colocar no comentário aqui, que eu falo mais sobre essas aventuras, tá bom? Então, me sigam pra mais. Beijos!